a todos. Primeiramente, aqui é o Rodrigo, né? Primeiramente, o objetivo desse podcast é fazer um sumário breve, né? Sobre a questão, uma questão essencial, né? Uma questão que ainda queima no nosso dia, né? Que ainda é muito importante no nosso dia, que é ortodoxia versus papismo, né? E qual dessas, né, tem mais mérito? Né? Qual dessas é verdadeira, enquanto qual das outras carrega dentro de si falsificações, né? Enfim, para se dizer, né, para dizer a verdade, né, o meu objetivo seria fazer alguns esclarecimentos dessa questão, né, principalmente para aqueles que gostam de estudar o cristianismo e que desejam se manter cristãos, né. Enfim, né, eu já fui ortodoxo, né, por um bom tempo, né, eu sou de criação ortodoxa, né, e eu acabei, por motivos pessoais, me afastando do cristianismo, né. Mas ao mesmo tempo, muitos desses argumentos ainda fazem sentido para mim, né. Eu ainda tenho grande reverência e respeito pela ortodoxia, né, e assim, e muito do que eu vou falar ainda faz muito sentido para mim, né? Ainda faz sentido completamente para mim, né? Mas que apenas assim, vou dizer, né? Realmente eu gostaria de afirmar alguns segmentos, né? Que solidificam a ideia de que a ortodoxia carregou o cristianismo dos primórdios em si, enquanto esse se dissipou no Ocidente, né? Enfim. Agora, primeiramente falando sobre essa questão, né, existe também uma verdade e existe a conveniência dessa verdade, né? As duas igrejas estão em cisma desde 1054, né? Ou seja, as duas igrejas estão em cisma há quase 1000 anos. Né? E nisso muitas coisas aconteceram. Né? Então, assim, eu acredito que assim, se você busca a verdade dentro do cristianismo, você pode se utilizar assim desse podcast para os seus propósitos, né? Realmente é um podcast que eu faço o meu melhor, né, para tentar expor, né, justamente o meu ponto de vista, né, e como esse se adequa aos argumentos e à realidade objetiva da questão a ser tratada. Enfim, primeiramente, né, vamos dizer, né, que existem muitos apologistas no Ocidente, como por exemplo Gilbert K. Chesterton, e também o próprio Jean Tolkien, né, que também foi o grande criador da saga do Senhor dos Anéis, né, do livro, etc., né, que depois foi passado em filme, né, enfim. Todos eles eram anglo-católicos, né. E esses apologistas, algumas vezes eu vejo que os católicos utilizam eles, né, mas ao mesmo tempo eu vejo que eles carregam uma certa visão anglocêntrica dentro deles, né, que é uma visão que não reflete a realidade dos fatos plenamente, mas apenas reflete a realidade de uma perspectiva que está localizada dentro da Inglaterra, né? Então, assim, muitos deles falam realmente sobre essa época, né? Que você tinha, até o século XIX, na Inglaterra, você tinha um anticatolicismo estridente, né? A maioria das pessoas acreditava que era uma questão supersticiosa você conduzir ritos católicos, né? Você tinha leis estridentes, né? Inclusive na sucessão um rei inglês jamais poderia ser católico se não perder o trono, né? Enfim, e a própria questão da adoração católica tinha sido mantida na ilegalidade, né? Isso só foi a partir de 1850, 1860, com uma lei do parlamento na Inglaterra, que o catolicismo saiu da ilegalidade, né? Saiu da clandestinidade, né? E pôde sim ser celebrado, né? Missas e essas coisas, né? Primariamente, vamos dizer que, assim, embora esses autores foquem justamente nessas realidades protestantes anticatólicas,
eles não focam no que é essencial, a meu ver, né? Então, assim, por isso eu ignoro esses autores. Assim, existe uma ampla gama de acontecimentos históricos de pessoas que refletem a tensão e o conflito entre, especificamente, o catolicismo e a ortodoxia, né? E esses como eu estudei bastante ortodoxia, eu sei exatamente quais são, né? Por exemplo, a controvérsia zicasta entre Barlão da Calábria e São Gregório Palamas, né? Que mais? Você tem também o pseudo-concílio de Florença, né? Enfim, que ele foi produzido com o intuito de reunir as duas igrejas debaixo de termos ditados pela sede de Roma, mas ele só sobrou, ele fracassou, né, completamente, né? Porque no final das contas os ortodoxos não puderam aceitar esse tipo de coisa, né? E no fim das contas foi justamente do clima tóxico, né, que emergiu do Concílio de Florença que chegou, né, as palavras, acho que famosas, de um patriarca ortodoxo que disse que assim, que era melhor você viver debaixo do turbante do sultão do que debaixo do papa, né? E eu concordo em parte. Os sultões, eles sempre quiseram cobrar taxas extras sobre cristãos e judeus, né? Os sultões, eles sempre quiseram converter, né, através do sistema um sistema com um nome turco esquisito, o sistema dos janissários, né, que era um sistema que se raptava crianças cristãs, convertia elas ao Islã e fazia elas lutar como janissários, né? Enfim, eles tinham essas forças opressivas que incidiam principalmente em cima dos não muçulmanos, né? Mas ao mesmo tempo eles permitiam um grau de liberdade religiosa, primeiro, né? E segundo, eles não buscavam diluir a doutrina cristã por dentro. Ou seja, né? Para os cristãos que sofreram depois da queda de Constantinopla, né? Da queda de terras historicamente ortodoxas como a Grécia, a Bulgária, né? Pelo menos, né? Nunca ficou dentro do interesse do sultanato otomano em fazer o que os papistas faziam, que era realmente né? Que eles jamais tentaram diluir e alterar a doutrina por dentro, né? Como eu disse, né? Jamais houve a tentativa deliberada de destruir ou de adulterar as doutrinas dos cristãos do Oriente por dentro, né? Enfim, indo ao ponto principal, depois nós temos a criação de forças ortodoxas independentes, né? E você tem também a criação da Rússia como terceira Roma, né? E como eu sou um cara que gosta do Dugin, né? Esse é um evento carregado de significação simbólica, né? Porque justamente ao postular que a Rússia era a terceira Roma, os russos ortodoxos ignoraram completamente a visão que o papismo tinha e tem de que ele era o sucessor da Roma, né? Que ele era mestre de todas as séries e que ele era o sucessor da Roma pagã antiga. Eles ignoraram essa visão, né? Enfim. Então, primeiramente, o assim, primeiramente assim, vamos direto ao ponto. Vamos listar alguns dos argumentos principais que eu acredito ser em prol da ortodoxia, né? Aí, primeiro argumento: a instituição do papado não existia originalmente. Isso é um fato. Originalmente, assim, nos primeiros séculos do cristianismo, você não tinha essa visão de que a sé de Roma era distinta de outras sés. A primazia de honra não cabia a Roma
mas a Constantinopla. Só que essa primazia de honra era muito diferente da primazia que o papado depois se arrogou. Então, assim, por exemplo, São Gregório o Grande, que foi bispo de Roma, ele dizia assim: sou patriarca ecumênico. Mas você tinha, por exemplo, patriarca ecumênico em Constantinopla, em Antioquia, em Alexandria, assim por diante, né? Enfim, depois eu retomo essa questão do São Gregório o Grande também, que ele representa também uma prova muito importante nesse quesito, né? Assim, não havia essa visão de que Roma tinha primazia, nem primazia de honra, nem de que Roma era separada, mas que realmente era apenas um patriarcado ecumênico diferente. Hoje em dia mesmo existem 12 patriarcados ecumênicos diferentes e com autocefalia dentro do mundo ortodoxo, né? Enfim. Vamos lá. Havia bispos de Roma, como Honório, patriarca Honório de Roma, que professaram monotelitismo, né, e outras heresias, né, e que inclusive tiveram de ser anatematizados pelas outras sés por conta disso, né. Mas será que nesse processo eles clamaram para si mesmos alguma infalibilidade? Não. Falso. A interpretação do verso bíblico sobre Pedro é diferente. Ou seja, existe uma interpretação diferente tanto no Oriente quanto no Ocidente. Na visão ortodoxa, essa primazia, assim, o que o Jesus fala para o São Pedro, realmente significa apenas a primazia da fé, mas não da pessoa de São Pedro. Que a fé de São Pedro, que representa a rocha, e que a fé também pertence a todos aqueles que são cristãos, né? E que não significava literalmente, né, de que São Pedro, né, foi investido com uma primazia, né, oficial. Aí, por exemplo, perdão, a Igreja Oriental nunca reconheceu Agostinho como santo. Ou seja, a Igreja Oriental ela tinha o seu próprio corpo da Patriste, que eram os padres do deserto, os padres da Capadócia, mas ao mesmo tempo que depois ela começou a gostar de São João Cassiano, a recomendar o São João Cassiano, existia uma certa barreira linguística muito grande, né? Que dentro das terras do antigo Império Romano Ocidental ninguém sabia grego, né? As pessoas pararam de saber grego com o fim do Império Romano, e por isso os padres latinos eles tinham sim um peso dentro de Roma, mas ao mesmo tempo não havia muita comunicação ou ciência de que existia uma ciência de uma outra patrologia no lado do Império Romano do Oriente, né? Enfim, aí o que acontece, né? Realmente, né? Isso é uma coisa que se pode escrever quilometricamente, né? Mas diga-se de passagem, né, que a Igreja Oriental, a Igreja sediada em Constantinopla, ortodoxa, ela nunca reconheceu Agostinho como santo. Existem alguns que reconheciam e que reconhecem ele como beato, mas tudo bem, só isso, né? E ela nunca entrou em contato com os escritos do Agostinho de Hipona, ao mesmo tempo que o Agostinho de Hipona foi às vezes a única base intelectual e o único escritor eclesiástico de peso que as autoridades no Ocidente conheciam, por conta dessa barreira linguística que o próprio Agostinho tinha, né, que ele não sabia grego, que ele pegava, inclusive, as suas fontes, seu entendimento do grego, de traduções ruins, né? Enfim. Aí, a Igreja
de novo, né, novo argumento. A igreja busca... a igreja latina, ela é uma antes de Carlos Magno e depois, durante a coroação de Carlos Magno, ela vira outra coisa. Ela busca se aproximar da visão franco-latina, feudal, né, ao mesmo tempo que ela busca afirmar uma nova visão, né, de mundo e uma nova visão de si mesma depois da coroação do Carlos Magno, né? Ou seja, o ano 800 em muitos aspectos já é um divisor de águas, né? Em que a Sé de Roma ela busca se apartar e se emancipar completamente do Império Bizantino, do Império Romano do Leste, né? E da Sé de Constantinopla, né? Da primazia que a Sé de Constantinopla tinha, e ao mesmo tempo criar uma nova visão para si mesmo. Enfim, a ideia de primazia do papado não tem fundamento sólido, sendo inclusive fato, né, de que ela foi baseada parcialmente em fabricações. Então, assim, por exemplo, foi mais ou menos a partir dessa época, né, e seguindo em frente no ano 800, 900, 1000, que começaram a surgir certas fabricações, né, certas falsificações, né. E essas falsificações coerciniam, por exemplo, a primazia temporal e espiritual da Sé de Roma. A mais famosa dessas falsificações é a doação de Constantino. A doação de Constantino foi escrita em latim. Na época, como o Ocidente estava envolto nas trevas da mais profunda ignorância, assim, a maioria das pessoas aceitou esse documento como sendo legítimo. Mas depois, na Renascença, vieram grandes intelectuais, fizeram uma análise linguística da doação de Constantino e provaram que aquilo era uma fraude. Que era uma fraude que tinha sido escrita após Carlos Magno e o estilo realmente era o estilo do latim medieval e não o estilo de alguém escrevendo em Constantinopla no ano 300 ou 400, né? Que era um latim ainda mais refinado, mais próximo ao clássico, menos cheio de barbarismos, né? Como esse latim mais cru que se utilizou, né, durante a Alta Idade Média, né, que foi realmente um período assim de obscurecimento intelectual total, assim sendo, a própria ideia de que houve uma doação de Constantino e que essa doação ela concernia tanto o poder espiritual quanto o poder temporal, né, ela foi utilizada como carro-chefe e como justificativa para a ascensão da visão de que o papado tinha primazia e de que o papado, por conta do seu status como que eles posteriormente disseram que era o vigário de Cristo, né? E o papado ele deveria ter um poder espiritual, um poder, perdão, secular em torno dos estados papais, né? Da Romanha, do Lácio e assim por diante, né? Que são regiões na Itália, ao mesmo tempo que o papado também tinha que ter um poder absoluto espiritual e que esse poder foi conferido inclusive pelos antigos imperadores do leste, né? E por muito tempo, né, por séculos, muitas pessoas acreditaram nisso, né? Só que a partir da Renascença essa mentira começou a ser desmascarada e hoje em dia a própria igreja reconhece que essa doação foi uma fraude, né? Enfim, realmente, né, hoje isso não convence mais ninguém, né? Retomando, né, a investidura no Ocidente não era decidida pelos papas, nem assim, a investidura tanto no Ocidente quanto no Oriente era uma questão decidida somente ou parcialmente pelo poder secular, né? Ou seja, quem investia, condes, duques, imperadores e assim por diante. Isso também era fato no Oriente, né? Inclusive essa ideia permaneceu no Oriente, né? Mas enfim,
Ou seja, retomando, né, durante esses primeiros anos, né, desde a queda de Roma, aliás, desde o ano 300, né, que foi 320 mais ou menos, quando o Império Romano se cristianizou, até o ano 800, né, a primazia de honra pertencia a Constantinopla, né. Então, assim, isso foi algo que eu reitero apenas, né, que eu já falei, né, que a sede de Constantinopla é que tinha uma primazia de honra sobre todas as outras jurisdições autocefálicas da igreja. E que a ideia de que Roma tinha uma primazia foi uma coisa que foi muito difícil para os gregos aceitarem, né? Justamente por conta disso, porque era uma ideia estranha e que só começou a ter vigência depois, né? A instituição do papado, né? Finalmente, né? Assim, um argumento um pouco mais contingente e subjetivo, né? A instituição do papado, ela sofreu, né, com vários problemas de corrupção, né? Isso porque, devido ao fato de que, com o cisma de 1054, né, com a elevação, né, pela doação de Constantino por Carlos Magno e por outros fatores, né, pela própria usurpação da primazia que houve por conta dos bispos de Roma, né, a instituição do papado se assumiu como vigários de Cristo na Terra. E ela assumiu o máximo poder temporal e ao mesmo tempo o máximo poder espiritual ao mesmo tempo. E ela começou a competir com os imperadores germânicos, né, e tudo, né. E essa história é bem conhecida, mas enfim, essa instituição começou a passar por um grande processo de corrupção. Então, assim, não tanto dentro da própria Baixa Idade Média, né, mas a partir da Renascença, né, você vê que os papas começam a adotar estilos de vida extremamente dissolutos, né. Eles começam a fazer politicagem, eles começam a... Já na Baixa Idade Média eles começam a vender indulgências, né. Eles começam a se relacionar, começam a quebrar a própria lei do celibato clerical, se relacionando com vários amantes ao mesmo tempo, né? E se envolvendo em todo tipo de intriga, né? Então, por exemplo, nessa época, inclusive, né, você tinha figuras bem nefastas, né, como por exemplo Baldassare Cossa, né, entre outros, né, que transformaram o papismo numa sinecura, né, numa máquina de como se diz mesmo, simonia, né, venda de cargos, de relacionamentos ilícitos, né, e de politicagem entre os estados da Itália e também com França e Alemanha, né. Então, assim, isso, é claro, manchou muito a instituição do papado e é uma ideia muito corrente, né, de que a corrupção do papado ela acabou denegrindo demais, né, a visão que as pessoas tinham da religião. Isso é uma coisa até clichê, né, que você vê em filmes e tudo, né, e um argumento clichê das pessoas que usam, né, que realmente, né, a corrupção do papado ela comprometeu intelectualmente o próprio fundamento da fé. Mas eu acho que, na verdade, essa é uma asserção válida, essa é uma asserção verdadeira. Finalmente, como eu disse, né, assim, depois da gente passar por esse ponto principal, que era a corrupção do papado, né, por conta do fato do cargo ter sido investido excessivamente de poder temporal e espiritual, né, você tem a ideia de infalibilidade papal, que é uma ideia que ela foi selada em 1870, né? Mas que é uma ideia que eu considero, assim, pessoalmente absurda, né? E que não tem bases doutrinais sólidas, né? As mesmas bases doutrinais de quem acredita que o Papa ele é infalível
na verdade, são as mesmas bases doutrinárias de quem acredita na doação de Constantino, na minha visão, né? Enfim. E finalmente, né, retomando, né, a questão das bases doutrinais para a primazia de Roma, né? Assim, um argumento ortodoxo muito comum, né? Primeiramente, não existe papismo nos primeiros pais da igreja, né? Isso é uma coisa que eles vão te dizer que eu concordo plenamente, né? Por exemplo, São João Crisóstomo, né? Ele não reconhece nada especial na sede de Roma. São Ambrósio de Milão diz que é a fé e não a pessoa de São Pedro que realmente recebeu, né, as palavras especiais de Jesus, né, que realmente é a fundação, a rocha da igreja, né? Então, assim, por exemplo, São Ambrósio diz-nos assim que a fé de São Pedro era o que contava, era o que importava, e não ele como pessoa. Não foi prometido nada a ele como pessoa, mas apenas ao corpo coletivo dos fiéis. Enfim, finalmente, né, um fato basal, concreto, né? Muito antes de Carlos Magno, né, muito antes do papado ter se arrogado os privilégios, os primeiros concílios, incluindo Nicéia, foram liderados e conclamados por imperadores e não por papas, né? Isso a ortodoxia explica, mas isso é uma coisa que é muito difícil de você encaixar dentro de uma continuidade com a visão da infalibilidade papal e do papismo, enfim, até as raízes do cristianismo. Aí, finalmente, São Gregório o Grande, vamos retomar o São Gregório o Grande, né? Ele protestou, né, a dissacração, né, a designação, né, de patriarca ecumênico universal, porque ele se reconhecia como patriarca ecumênico, né? E outra, se você tentar chamar o São Gregório Grande de papa, fica anacronismo. Por quê? Porque ele não se chamava de papa, o nome dele era patriarca ecumênico Gregório, né? Então, assim, ele protestou justamente quando ele foi designado, né? Quando alguns outros patriarcas tentaram colocar o título dele de patriarca universal, né? E ele escreveu uma carta, né, na qual ele negou patentemente ser chefe da igreja, né? Ele negou, mesmo sendo o patriarca ecumênico de Roma, ele disse assim: eu não sou um patriarca universal, eu não sou a cabeça da igreja. Ou seja, esse é outro argumento fortíssimo contra o papado, né? Mas enfim, ele achava a ideia de que ele poderia ser um patriarca universal, ou de que ele poderia ter poderes infalíveis e santidade como chefe da igreja, uma blasfêmia e algo além da jurisdição e da visão dele, né? Finalmente, um argumento grego muito comum, né? Porque, como eu disse, né, os gregos eles tiveram muita dificuldade em aceitar a primazia da sede de Roma, né? Aí os gregos eles falam assim, né? Se São Pedro viveu em Roma, ele pregou principalmente e na maior parte da sua vida na cidade de Antioquia. Então, Antioquia tem direito à primazia, já que ele viveu e pregou a maior parte do tempo dele, né, da vida dele, nessa cidade, lá, e não em Roma, né? Isso, se você realmente acredita nesse argumento romanista de que o verso bíblico justifica uma primazia pessoal sobre São Pedro. Finalmente, né, só para terminar essa série de argumentos, né, um argumento bem mais contingente, né, mas também algo que seja talvez indicativo, né, do espírito desses anos, né, em que o papado surgiu, né, e que o papado se elevou sobre o Ocidente, né, que eram anos de ignorância e obscurantismo, que era a era medieval, né.
Então, por exemplo, Gregório IX, Papa, escreveu uma encíclica em 1232, na Baixa Idade Média, né, condenando gatos como instrumentos do demônio e símbolos de heresia. As mortes de gatos contribuíram para a disseminação de ratos e pulgas infectadas com bacilo da praga, né, que é a Yersinia pestis, né, peste bubônica, né. Assim, o obscurantismo desta encíclica e do espírito das pessoas em geral pode ter contribuído com epidemias mortais, incluindo a da peste negra. Para você ter uma ideia, a peste negra ela foi tão virulenta que ela vitimou assim, de 5 milhões de ingleses, 4 milhões morreram. E na Noruega e em Dinamarca você tinha taxas de mortalidade bem similares, né? Tanto é que a Noruega ela perdeu seu status dominante, ela virou, logo ela entrou sob sujeição da Dinamarca, né? Por conta dos efeitos da peste, né? Enfim, então assim, essa foi apenas uma das várias afirmações obscurantistas, né, que partiram da sede de Roma, né, e que mais tarde no renascentismo, com o choque entre a ciência e a religião aumentando, né, os supostamente infalíveis líderes de Roma se viram do lado muito mais do obscurantismo do que das teses que mais tarde virariam padrão científico, né? Enfim, apenas posso dizer isso, né? Eu sei que realmente eu acho que são argumentos bons, né? Eu sempre acreditei neles, ainda acredito bastante neles, né? Então fica para você, né? Se você, como você vai averiguar, que tipo de conclusão você vai tomar e para onde você vai ir, né? Mas assim, ainda assim considero argumentos interessantes, né? E por isso que eu estou partilhando. Mas enfim, muito obrigado pela sua atenção e tenham todos um bom dia.